pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo operacional. Galera, hoje sexta-feira, dia 5 de julho. Vamos dar uma rápida passada pelos nossos ativos, tanto o mini índice quanto o mini dólar, gráfico de 5 minutos. Vamos ver o que eles fizeram no pregão e também se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando, ok? Pessoal, antes da gente começar, vamos lembrar que o sistema AutoTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O sistema AutoTrade ele automatiza suas operações na Bolsa de Valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. Lógico, né, pessoal? Galera, vamos lá para o dia de hoje. Pessoal, o que eu passei hoje nos grupos que operam o sistema AutoTrade, né? Para a gente tomar um pouco de cuidado. Por que cuidado? Galera, ontem foi feriado nos Estados Unidos, hoje retorno do feriado, fora isso ainda tinha PENHOU nos Estados Unidos. Então, dia de provavelmente grande movimentação. E a gente tem que ficar um pouquinho esperto nesses dias, né, galera? Eu já passei várias vezes aí nos vídeos anteriores, né? Quais são os dias críticos, os cuidados que a gente tem que ter. Enfim, galera, só pegar na playlist lá, tá tudo lá de transparente para vocês, né? E eu falei assim, galera, só vamos tomar um pouquinho cuidado nas entradas, ficar mais seletivo para trazer consistência, porque se vier grande volatilidade, vamos ficar de forma a fazer o trade mais segura, ou seja, mais seletivo nas entradas, mais consistente. Nada de ficar agressivo. Hoje não foi um dia de operar robô mais agressivo, né? Porque até por conta do risco, né? A gente vai fazer um gerenciamento de risco nos dias críticos. Então hoje foi um deles. Bom, antes da gente continuar, vamos ver aí os nossos ativos, né? O que eles fizeram no dia de hoje. Lembrando, galera, que eu tô falando aqui o range de hoje, né? São 16 horas e 13 minutos. Agora, o pregão vai ter às 18 horas. Então, eu tô falando o raio-x do momento que eu estou gravando. Pode sofrer alterações? Pode, galera. Pode, porque tem mais um pouquinho ainda de pregão. Se bem que agora, na parte da tarde, a tendência do mercado mais lento, né, sem força, mesmo assim pode alterar um pouquinho o range do que eu tô falando, ok? Então vamos lá, dólar gráfico 5 minutos, o que ele fez hoje, ó? Abertura do dólar, uma abertura forte, galera. Teve gap de abertura? Galera, ele abriu aqui embaixo, né? Não vou considerar gap porque ele veio fazendo correção. Então ele abriu aqui embaixo, veio fazendo correção. Momento do PENHOU, 9h30 da manhã. Passei nos grupos, cuidado, ó. Vamos pegar aqui, ó, 9h30, tamanho do candle. Olha lá, galera, 38 pontos aqui, ó, né, no gráfico de 5 minutos. Mas se a gente pegar um gráfico de 1 minuto, vocês podem ver que hoje também foi os mesmos 31 pontos em 1 minuto. Fazia tempo que não dava uma boa movimentação em um único candle assim, né? E por isso que a gente está um pouquinho mais seletivo nas entradas. Então, abriu com gap baixa aqui, não vou falar gap, mas abriu em baixa, certo? E aí veio fazendo correções, momento da notícia, né? Boa volatilidade. Olha lá depois, galera, boa volatilidade. Boa mesmo, né? Candles grandes, é isso que a gente gosta. E aí depois pegou um pouquinho de direção, fazendo o topo do gráfico. E aí, galera, ladeira abaixo, quase que sem correção, né? E aí devolveu tudo da abertura. Então, o range foi feito aqui, ó. Topo do gráfico feito às 10h50. Fundo do gráfico, galera, até o momento, tá? Vou pegar esse pavio aqui embaixo aqui. Às 15 horas e 55 minutos, andando 76 pontos. Pessoal, 76 pontos de range não é muita coisa não. Estamos esperando o quê? De 80 a 100, 76 tá na média, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, que a gente fala de 80 a 100, 76, quase 80 dentro da média. Força, boa força operacional de manhã. A gente não tem o que reclamar, né? Na abertura, principalmente. Porém, como a gente seleciona alguns horários para início das atividades do robô, esta abertura aqui nós não pegamos. Vamos pegar aqui um pouquinho depois aqui da abertura, ou seja, depois das 9h30 que a gente começa a operar.
praticamente. Tem sim um robô que começa às 9 horas, que é o Mad Max. Eu venho mostrando para vocês, né, dia que tem gap, e deita e rola. São robôs muito lucrativos aí em termos de rentabilidade. Lembrando, né, galera, esse aqui é o desafio do sistema TorTrade com setups de baixo custo operacional e alta rentabilidade, mostrando para vocês dia a dia do trade, né, pessoal? Então dá para fazer financeiro com pouco dinheiro investido na bolsa. Dá. Galera, a gente tem robô de R$2.000, R$2.500, né, no Bitcoin, dá para fazer no dólar. Galera, tem muita gente operando com baixo custo operacional e faz retorno. Lógico, dependendo de como você vai entrar no trade, aonde você vai colocar a sua entrada, você vai ficar um pouquinho mais pendurado no trade. Pode acontecer? Pode. Mas você vai sair do trade. Agora, estamos falando em renda variável, bolsa de valores, onde existe um risco de perda sim. Por mais que seja uma perda controlada, você sabe até onde vai perder, existe o risco, galera. O mercado pode fazer tudo, ele pode fazer qualquer coisa. A gente tem o quê? Um histórico passado. Então, quando a gente monta um robô, é porque ele já foi muito bem desmiuçado, né? Muito bem ajustado para um histórico de mercado passado. A gente não sabe o futuro, não consegue prever o futuro, mas a gente tem todo um histórico passado. Então, através disso, a gente monta um robô com estatística, matemática, probabilidade. Aí isso a gente vai colocar horário de início, horário de fim, horário de saída, correções, potencializador de ganho, enfim. Aí a gente utiliza de toda a ferramenta e de todas as nossas metodologias, porque o sistema TorTrade, embora ele tenha uma metodologia matriz, ele tem vários tipos de entradas, vários tipos de metodologia dentro de um único sistema. É muita informação, é muita ferramenta, muito recurso para a gente realmente ser consistente no trade. Eu venho mostrando para vocês aí direto. E também mostro quando perde, né, galera? Eu não vou falar que não perde não, porque perde de vez em quando, eu mostro, tá nas playlists, é só pegar lá. Aqui é transparência 100%. Bom, range do dólar dentro do esperado, força de manhã muito boa, e lógico na parte da tarde aí bem mais lento, né, galera? Então, aí na parte da tarde. Vamos lá para o nosso mini índice também gráfico de 5 minutos. Olha que interessante, ó. Abril sem gap, momento da notícia 9h30, tá aqui, ó. Estamos no gráfico do índice 5 minutos. Eu vou pegar o tamanho do candle aqui, tá? 9h30. Aqui foi o topo e aqui foi o fundo. Foi 850 pontos nesse candle. Bom, eu já vi fazer 2, 3 mil pontos em 1 minuto num candle. O índice tem essas particularidades, né? Parece assim uma coisa sem freio, um carro sem freio, vamos dizer assim. Ele acelera assim, faz movimentações brusco, muito bruta, só que faz muito tempo que eu vi isso daí. Realmente, ultimamente, o índice manda muito ruim de operar, por isso que não operamos tanto no índice. Temos só um robô no começo. Quando eu lancei o desafio, tinha até mais robôs no índice. A gente foi tirando, foi substituindo por mini dólar, porque o índice realmente está bem ruim de operar. E já como o dinheiro está aplicado, a gente vai fazer rentabilidade, então vamos fazer uma rentabilidade no ativo que tem um pouquinho mais de movimentação. Por isso que entramos com o Bitcoin. A partir do momento que a B3 liberou operações na Bolsa de Valores, né? Com Bitcoins, também fazemos day trade. Agora, não sou a favor de moeda digital, todo mundo que me conhece sabe disso, mas eu prefiro fazer o day trade com ela, porque movimentação e liquidez no dia. Agora, comprar, segurar para vender ou investir para vender, galera, daqui um mês, 15 dias, desculpa, eu não faço. Realmente eu prefiro não operar, mas como liberou na bolsa, a gente está acompanhando o ativo, tem boa volatilidade, o sistema TorTrade opera tudo que o MetaTrader opera, ou seja, qualquer ativo dá para se operar.
com o sistema TorTrade. É lógico, dá para operações? Dá. Você opera tudo. Agora, você tem que pegar ativos com boa volatilidade para você entrar e sair do trade. Vamos lembrar que o sistema TorTrade ele foi feito para ser um day trade, ou seja, ele vai entrar e sair do trade no mesmo dia. E a gente vai retirar a liquidez do ativo, não importa qual. Agora, se eu vou pegar e fazer um day trade num ativo que não tem volatilidade, galera, não adianta insistir em day trade num ativo desse. Então vamos ter só noção. Tem muita gente que opera ativos, tem ativos interessantes para se operar, né? Mas eu ainda prefiro ficar aí na modalidade do mini índice, mini dólar e agora no mini Bitcoin, né? Que é o Bitcoin, mostrando para vocês. Vamos lá para o range então do mini índice, tá aqui ó, 9h30, momento de notícia, pavio do gráfico fez o topo do gráfico e o fundo do gráfico, galera, às 10h45, 1.400 pontos de range, é pouco. Num dia de pinhou, é pouco. Num dia de retorno de feriado, é pouco, galera. Realmente, a gente está esperando de 2 a 3 mil pontos. 1.400 não é nada. Veio volatilidade? Veio, galera. Volatilidade, sim. Aqui foi estresse de mercado. Aqui foi estresse de mercado. Mas como o nosso robô que está operando, ele também, na entrada, ele leva em consideração filtro de agressão, ou seja, realmente ele vai entrar quando tiver muito mais força a nosso favor do que simplesmente entrar no trade, ele simplesmente seleciona. Então, no nosso caso, não é interessante entrar num trade que o mercado anda ruim, o mercado anda com baixa volatilidade, que é o que anda acontecendo no índice. Então, às vezes ele entra aqui, deu uma das condições, está parado na segunda liberação, a gente fala segunda liberação do trade, não deu as condições, ele não vai fazer o trade. E ele está programado para isso, e ele vai fazer isso. Ele vai fazer exatamente o que cada um programou para ele poder fazer nas operações, sem nenhum erro. É impressionante a quantidade de acerto, quantidade de trade que ele faz em um minuto. Quando ele deu as condições, ele vai, parece uma metralhadora. Vai, abre, fecha, vai fazendo o trade assim, violentamente, ok? Pessoal, tá aqui, ó, range baixo, né, força, uma força até que boa, né, uma volatilidade boa, mas ainda o ativo anda bem ruim de operar. Para vocês terem uma noção, ó, subiu, desceu e tá praticamente no fechamento do pregão de ontem, de quinta-feira, em termos de valores, né, então tá aí. Financeiramente, galera, vamos ver se conseguimos extrair alguma coisa do mercado. Ó, vou puxar todo mundo aqui. Vamos puxar a calculadora? Calculadora para cá e vamos lá. Ó. Furioso. Fez trade? Fez 2 trades, 100% de acerto. R$60, galera. Brutus não entrou. Aqui, New Merlin, tá aqui, ó. 3 trades, 100% de acerto, mais R$65, né? Aqui o Mad Max não entrou. Pinga Fogo também com agressão, galera. Olha lá. Pinga Fogo com agressão. 3 trades, 100% de acerto, mais R$70, né, pessoal? Então tá aqui, ó. Financeiro do dia. Por que financeiro do dia? Aqui Bitcoin não fez nada, né? E aqui agressão no índice também não fez nada. R$195 aí. Mostrando para vocês aí, R$195 não é a nossa meta batida, porém, pessoal, esse mês aqui tivemos uma excelente semana, a gente não pode reclamar, batemos e superamos a meta algumas vezes durante o dia, né, durante alguns dias, então é um dia pelo outro, tem dia que vai fazer a meta, tem dia que não vai fazer, no contexto geral, vamos ver no contexto geral lá no final do mês, se vamos bater a meta mensal ou não, pessoal. Isso é importantíssimo, ok? Isso que dá consistência. Não é trade financeiro a qualquer custo, e sim consistência. Isso aqui hoje, galera, por um dia de retorno de feriado, por um dia aí de pinhou, sem calor nenhum, ok? Bons trades, bons estudos, pessoal. Bom final de semana.
E aí, na próxima semana, a gente se vê no próximo trade, eu mostrando os resultados do dia, mostrando e comentando um pouquinho o que os ativos fizeram também, ok? Um abraço, galera!